Olá, e aí? Vamos continuar falando sobre mercado secundário de imóveis? Eu sou o Pepe Marques e esse é o segundo vídeo da nossa série. Vem comigo! Nesse segundo vídeo, eu quero falar sobre preço, precificação do imóvel. Quanto vale o imóvel? Quanto vale o meu imóvel? Vamos separar primeiro duas coisas importantíssimas, preço e valor. Usando uma definição que eu gosto, preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Mas essa questão do valor é importante que quem é o vendedor, o proprietário do imóvel, tenha muito claro na sua cabeça o seguinte: às vezes o que você fez para ter aquele apartamento, às vezes o que você viveu dentro daquele apartamento, tudo aquilo tem um valor sentimental mesmo muito grande para você. Não necessariamente vai ter valor para o comprador. O corretor, por outro lado, tem que ter um embasamento técnico na hora de dar o preço, de sugerir um preço. E essa palavra é importante, sugerir um preço. Se o imóvel é meu, quem dá o preço final sou eu. O corretor precisa trabalhar como consultor. Ele tem que me dar embasamento técnico para precificação. Bom, esse embasamento técnico ele tem que levar em consideração N fatores. Valor de metro quadrado na região, momento de mercado, isso não pode ser deixado de lado. Uma coisa que é importantíssima, que no mercado secundário ela é ainda mais forte do que no primário, que é a questão da lei da oferta e da procura. Eu vou citar uma situação que aconteceu comigo. O cliente chegou na imobiliária, queria vender um imóvel e sugeriu, ele sugeriu não, ele definiu o preço dele mais ou menos 30% acima do preço que nós sugerimos. Eu caí no erro, como outros corretores caíram, não vai vender nesse valor. Bom, mas o imóvel é dele, quem define é ele, e ele definiu que seria aquele preço, a gente resolveu fazer o trabalho. Qual era o nosso raciocínio? Vamos começar o trabalho, o imóvel vai ser pleiteado por algumas pessoas, nós vamos bater no preço, a gente convence ele posteriormente a baixar esse preço. Ok, vamos em frente. Resumo da história, poucos meses depois o imóvel dele foi vendido pelo preço que ele colocou, 30% acima do que o mercado teoricamente aceitaria. Por quê? O imóvel dele era único naquele prédio. O cliente queria naquele prédio, pagou o preço. Lei da oferta e da procura. Purinho. Isso não significa, por favor, que vocês podem, donos de imóveis, viajar e colocar o preço que quiserem. Ou, fazendo um parêntese, podem sim. Mas tenham em mente uma coisa importantíssima. Valor de imóvel é sempre inversamente proporcional à velocidade de venda. Maior o preço, menor a velocidade. Menor o preço, maior a velocidade. Quando se tem concorrente, principalmente. Então, se você precisa vender rápido, mexer no preço pode ser uma solução. O que não pode acontecer é confundir as coisas. Falando de novo de um caso que aconteceu comigo, eu fui atender uma cliente e ela me procurou porque estava muito insatisfeita com o outro corretor que estava atendendo. E aí ela me disse, olha, ele colocou uma placa aqui no meu apartamento e nunca trouxe nenhum cliente aqui. Ele não está fazendo um bom trabalho. Ok. Qual o preço que ele está anunciando? O valor é X. Gente, o X era 60% acima do que eu avaliaria. Num imóvel que não tem essa característica de raridade. E aí eu disse para ela, com muito jeitinho, eu falei, olha senhora, a culpa não é do outro corretor. O problema de não ter trazido ninguém é o preço do seu imóvel. Está fora de preço. Por isso. Mostrei concorrentes do imóvel dela, mostrei outras opções que o cliente tem e o cliente não vai chegar no imóvel dela. Bom, ela disse, eu só posso vender por esse preço. Eu falei, então, aí eu falei exatamente o que eu acabei de falar aqui no vídeo. Então, a senhora vai ter que esperar o seu imóvel chegar nesse preço. Então, basicamente, o que precisa entender é, a gente tem que analisar o valor do metro quadrado na região, quem são os concorrentes daquele apartamento, qual a velocidade de venda que está acontecendo naquela região no momento. Tudo isso tem que ser levado em conta.
Ah, mas o meu apartamento tem um valor sentimental, eu só vendo por X. Ok, entenda que a velocidade de venda dele vai ser inversamente proporcional ao preço que você está colocando. Agora, importantíssimo para você que é proprietário, proprietária de imóvel e quer vender. Sempre busque a orientação de um corretor. O corretor ele tem informações que vão além do que você vê na internet. O corretor tem que te dar embasamento técnico. Então, junte aí a sua vontade de vender, a sua urgência ou não de vender e a opinião concreta, profissional e embasada de um bom corretor. Aí você tem o preço do seu imóvel. E aí você vai vender. Ficou claro? Esse é sempre um assunto controverso. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma opinião sobre o que eu falei, coloca nos comentários. Nós vamos continuar falando de mercado secundário. Na semana que vem, eu quero falar sobre anúncio. Como anunciar, botar placa ou não, anunciar na internet, coisas desse tipo, que eu acho que também é um assunto interessante. Te encontro na próxima quinta-feira para a gente continuar falando sobre mercado secundário. Um abraço.